graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam muito bem-vindos. Aqui quem vos fala é o pastor Jeff. Sejam bem-vindos ao programa Conectados com Cristo. Este é um programa da igreja CTK United. Sejam todos muito bem-vindos, novamente reitero. Esse é um programa onde nós falamos a palavra de Deus, pregamos o evangelho com aspecto dinâmico, com aspecto alegre, porque nós acreditamos que o Senhor é a nossa alegria, a nossa força nos dias de calamidade. Enquanto estivermos aqui nessa terra, nesse período de peregrinação, nós precisamos nos alimentar do evangelho de Cristo. Todas as quintas-feiras nós temos esse momento de ouvir, de ler, de aprender um pouco mais da palavra do Senhor nosso Deus. E aqueles que têm acompanhado essa exposição sabem muito bem que nós estamos trabalhando o Salmo de número 46, verso 10 e verso de número 11. Aprendemos alguns conselhos a serem aplicados na nossa vida e nós estamos aprendendo quais as manifestações ou aquilo que Deus fará em favor do seu povo. Na semana passada nós aprendemos que o Senhor dos Exércitos está conosco. E agora nós aprenderemos no verso de número 11, a parte B, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo de número 46, verso de número 11, diz assim: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A parte B desse verso é o verso que nós iremos trabalhar agora nesta noite. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu acho tão lindo quando a Bíblia faz essa conotação a um dos santos do Antigo Testamento, quando Deus se apresenta dizendo: eu sou o Deus de Jacó, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quando o salmista, os filhos de Coré, eles proclamam essa verdade dizendo: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. No Salmo de número 46, esse tríplice grito, esse tríplice canto de vitória é falado 3 vezes. Durante 3 momentos no Salmo, no início, na metade e no fim, ele fala que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Na parte A, no primeiro verso, fala que Deus é socorro presente, que o Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na tribulação. Na metade do Salmo ele fala que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E ele finaliza o Salmo dizendo: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó. Quem é o Deus de Jacó? De fato, nós precisamos ler Gênesis para entendermos quando Deus se manifesta a Jacó, como Deus cuida de Jacó, como Deus protege Jacó, como Deus restaura a vida de Jacó, como Deus é refúgio para Jacó em meio à sua peregrinação, e o traz em paz, e faz com que ele veja os filhos de seus filhos, e veja também o grande livramento que Deus dera ao povo de Israel, erguendo, levantando o seu filho José como um dos poderosos na terra do Egito, para que se desse assim a permissão para que a vida continuasse, para que não trouxesse fim em meio às limitações, os problemas daquela época, devido à fome que assolava a terra. Mas quando o Salmo 46 fala o Deus de Jacó, quais os adjetivos, quais as características de preservação, de cuidado que Deus fez na vida de Jacó? Deus protegeu Jacó, Deus guiou a vida de Jacó, Deus era aquele refúgio na vida de Jacó quando ele estava em suas peregrinações, ou na sua peregrinação. O que nós aprendemos com isso, meus irmãos? Que o mesmo Deus que guardou Jacó é o mesmo Deus que pode guardar as nossas vidas nos dias de hoje. É o mesmo Deus que pode pelejar, é o mesmo Deus que pode proteger, é o mesmo Deus que pode nos abençoar nessa nossa caminhada sobre a terra. Mas não para por aí. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ah, meus irmãos, Deus é conhecido como refúgio. É reconhecido como aquele que tem um local para proteger os seus filhos. A palavra refúgio, no verso de número 11, a parte B do Salmo 46, refúgio significa proteção, amparo, onde os filhos de Deus podem se refugiar. Quem não se lembra do termo que nós conhecemos muito bem devido às crises mundiais na nossa época?
os refugiados, aqueles que fogem das guerras, aqueles que fogem das batalhas, porque não tem amparo, não tem proteção, não tem como guerrear, não tem como se proteger. E eles buscam refúgio em outros países, eles buscam socorro em outros países, eles buscam auxílio em outro país. E essa é a crise dos refugiados. Tanto eu e minha esposa tivemos o privilégio de servir refugiados, ser bênção na vida daqueles que estavam fugindo das guerras. No ano de 2016, eu e minha esposa estivemos na Grécia, em Atenas, e lá nós tivemos o privilégio de ser o abraço, o acalento e transmitir o amor de Deus para refugiados do Afeganistão. Foi um momento abençoador, mas também foi um momento onde Deus abriu os nossos olhos para ver essa calamidade, esse problema que afetava o mundo à época, mas afeta também nos dias de hoje. Como é triste a pessoa fugir, pedir socorro em outro local, porque não pôde encontrar na sua pátria, entre os seus patrícios, esse socorro, esse amparo. Como é triste, como é desolador, irmãos, você vê nos olhos de quem busca socorro e refúgio em outros locais porque não achou na sua pátria. Meus irmãos, diferentemente, o crente em Jesus Cristo, ele tem a quem pedir socorro, ele tem a quem se refugiar, ele tem quem estar abraçado e ter o acalento nos braços de amor do nosso Deus por causa de Jesus Cristo. A Bíblia fala, o Santo Livro diz que Deus, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Ele é a pessoa em quem nós podemos nos refugiar. Ele é a pessoa em quem podemos abraçar. Ele é a pessoa em quem podemos confiar para nos proteger em meio a essas batalhas, em meio a essas guerras, em meio a essas pelejas que encontramos num dia após o outro sobre essa terra. As batalhas que você vive, as lutas que você passa, você tem um refúgio, você tem um local em que você pode correr e se esconder do mal. A Bíblia diz que o Senhor nos guardará de todo mal, e Ele é como uma cidadela forte, Ele é o nosso pavilhão secreto. A Bíblia diz que Ele nos esconderá no pavilhão secreto do Senhor. Isso no Antigo Testamento. Nós acreditamos na Bíblia Sagrada, e no Novo Testamento está escrito, quando Paulo falou aos Colossenses: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, está sentado à direita de Deus. Buscai as coisas do alto e não as coisas da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo Jesus em Deus. O meu foco nessa passagem é na palavra oculta. Paulo está dizendo que a nossa vida, por causa de Cristo, porque morremos com Ele, porque morremos para os rudimentos dessa vida, para os valores dessa terra, agora a nossa vida está escondida, oculta em Cristo. Aleluia! O inimigo não pode ver, o inimigo não pode tocar, porque Ele guardou a nossa vida. A palavra oculta significa abrigo, refúgio. Que maravilha! Esta palavra significa refúgio. Meus irmãos, nós precisamos aprender a nos refugiar em Deus nos momentos de crise, de tempestades, nos momentos de tentações, de lutas, de batalhas. Nós precisamos aprender a nos refugiar nas promessas em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quantas vezes nós, no meio das batalhas, nós tentamos nos refugiar em todas as possibilidades humanamente falando e deixamos por último nos braços do Senhor. Quantas vezes nós buscamos refúgio da nossa crise, dos nossos pecados, em soluções passageiras, numa noite, numa diversão, em um filme. O nosso real refúgio está em Deus, porque de fato Ele é o nosso real, o nosso vivo e verdadeiro refúgio. É onde nós podemos encontrar os braços de amor. É onde nós podemos encontrar o acalento celestial.
É onde nós podemos inclinar a nossa cabeça no peito do Senhor Jesus e sentir o afago espiritual, saber que estamos protegidos nele, termos a certeza de que ele está conosco, que ele é o nosso refúgio, socorro bem presente no momento das tribulações. Quem tem sido o seu refúgio? Onde tem sido o seu lugar de abrigo seguro? De fato, nós temos inúmeras possibilidades. Talvez ir para o meio do lago, uma boa pescaria, relaxar a mente, o coração, um bom filme, um momento a sós, viajar, são ferramentas que podem nos ajudar, sim, mas estes meios, eles têm prazo de validade. Nós precisamos entender que o real refúgio, o local onde nós nos sentiremos eternamente seguros e onde também revigoraremos e restabeleceremos as nossas baterias espirituais, somente encontraremos isso em Deus. Só desfrutaremos das belezas do Senhor quando verdadeiramente entendermos que Deus é o nosso refúgio. Se refugie na Escritura, procure promessas de Deus para a sua vida, medite no Santo Livro de Deus. Veja que Ele é o seu refúgio, o local onde você se sentirá protegido de todo mal, de todo pecado, de todas as artimanhas de Satanás, de tudo aquilo que se opõe à nossa comunhão com Deus, em nossa vida com o Senhor. Deus é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O mesmo Deus que guardou Jacó nas suas peregrinações, na sua peregrinação, Ele nos guardará até o fim, meus irmãos. Ele é o refúgio, Ele é a fortaleza, Ele é cidadela forte, é torre de refúgio. Ele é o local onde o salmista Davi disse em outro salmo: mais vale um dia na porta da tenda da casa do Senhor, na porta do Senhor, na porta do Senhor, do que 10.000 nas tendas da perversidade. Em outro texto da Sagrada Escritura fala que quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Meus irmãos, nós precisamos voltar e acreditar e viver por isso, que Deus é o real refúgio da nossa alma. Não podemos depositar nossa esperança naquilo que passa, naquilo que se compra, que dura 1 mês, 2 meses, ou aquilo que traz uma alegria momentânea. Meus irmãos, pelo amor de Deus, nós precisamos voltar e voltar para o Senhor e acreditar que Ele é o nosso real refúgio, porque a Escritura diz isso. E se de fato nós ressuscitamos com Cristo, a nossa vida está em Deus. A única paz, a única satisfação, a única alegria que verdadeiramente preenche a nossa alma, o nosso coração, nesses períodos de tempestade, é a doce presença do Espírito de Deus, o alimento que vem da Escritura, as promessas que Deus tem para as nossas vidas, porque esta palavra é viva e eficaz. Ah, meus irmãos, minha oração hoje é que você descubra e que Deus se revele a você como aquele que de fato é o refúgio para a nossa alma. É aquele onde nós encontramos abrigo. Em Números 35, para finalizar, Deus falou a Moisés que criasse uma cidade conhecida como Cidade do Refúgio, ou Cidade Refúgio. Por questões de brigas ou de qualquer problema naquela época, aquelas pessoas que fossem para essa cidade, elas tinham a sensação de que estavam protegidas de qualquer vingança,
de qualquer vingança inapropriada. Meus irmãos, a cidade celestial nos foi dada como aquela que é um local onde não seremos perseguidos, a pátria celestial. Um dia nós estaremos lá, a nossa cidade de refúgio, onde o pecado e o mal não mais existirá, onde nós estaremos com Ele refugiados, conectados com Ele para todo sempre. Essa é a esperança que enche a nossa alma, que enche o nosso coração, que deve encher a nossa alma, deve encher o nosso coração. Deus é tudo o que temos, Deus é tudo o que precisamos, Deus é tudo o que necessitamos. E só teremos isso, só teremos a presença dEle, se Cristo Jesus, nosso Senhor, for Rei, Senhor de nossas vidas e de nossos corações. Minha oração é que você encontre refúgio em Deus. Que as noites mal dormidas, que as lágrimas que rolam no teu rosto, que o momento de desespero e a tensão na mente e no coração, elas possam desaparecer, mas elas possam desaparecer diante daquele que é o Deus da sua vida, é o Deus da sua salvação, Jesus Cristo nosso Senhor, porque só nele encontraremos refúgio eterno. Só nele encontraremos os braços de amor do Senhor Jesus. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, revela-se a nós como alto e sublime refúgio, que está pronto para estar conosco e nos apresentar o caminho da paz, do sossego e da tranquilidade. Porque o Senhor mesmo disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor é refúgio para a nossa alma. O Senhor é refúgio, local de segurança, abrigo seguro para os nossos corações. Deus, conquista-nos. Deus, em nome de Jesus, conquista os nossos corações. Conquista a mente e o coração daqueles que te pertencem. E se revela a nós, Senhor, como nosso refúgio, o nosso amado e o Senhor da nossa vida. Guarda-nos em teu nome. É a oração que faço a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, que delícia, que privilégio é ter Deus como refúgio da nossa alma. Na próxima semana, se o bom Deus permitir, nós estaremos finalizando com uma mensagem cristocêntrica, tendo por base o verso de número 10, a parte B, quando diz: serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Conto com você na próxima semana. Que Deus em Cristo te abençoe, te proteja, te guarde, e que você veja o Senhor como um refúgio da sua alma, como um abrigo seguro no momento das tempestades. Em qualquer momento, Ele é um abrigo seguro. Ok? Nunca se esqueça, quem está conectado com Cristo viverá eternamente. Deus em Cristo vos abençoe.